Boa tarde, turminha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para as nossas aulas de hoje. Então, peguem aí a apostilinha de português. Página 226. Nós vamos fazer aí uma interpretação de texto, tá? E em seguida teremos algumas atividades e gramática. Vamos lá. Robinson Crusoe é um trecho, tá? Do texto aí do livro Robinson Crusoe. Um dia, quando eu tinha 19 anos, fui com um amigo até o porto de Hull. Ele ia embarcar no navio e seu pai, que seguiria para Londres, o convidou-me para acompanhá-lo. Lembrei dos sábios conselhos do meu pai, mas o chamado da aventura foi mais forte. Embarquei como marinheiro sem avisar ninguém da família. Logo no primeiro dia, fiquei muito enjoado com o movimento do mar. Um vento forte começou a soprar. O navio balançou muito e pensei que fosse morrer. Mais tarde, o tempo clareou e os outros marinheiros riram de mim. A tempestade durou a noite inteira e começou a entrar água no porão por um buraco no casco. Ajudei a bombear água para fora. Apesar de todo mundo trabalhar muito, o navio começou a afundar. Eu quase desmaiei de medo. O contramestre dava tiros no ar para pedir ajuda. Um outro navio mandou um bote pelas águas bravas para nos salvar. Abandonamos o navio e remamos com todas as nossas forças para a praia. Quando olhamos para trás, vimos o navio afundar de repente, levando toda a carga para o fundo do mar. Se ainda estivéssemos a bordo, todos nós teríamos morrido. Em terra, as pessoas do vilarejo nos receberam muito bem e lamentaram o nosso desastre. Deram-nos comida e um pouco de dinheiro para podermos voltar para a casa. Então, esse livro, essa história aí é do Daniel Defoe, do livro Robinson Crusoe. Ok, turminha? Aí depois temos aqui o glossário, né, as palavras desconhecidas, casco, então é o fundo do navio. Contramestre é o substituto do capitão, é a pessoa que substitui o capitão ali no comando ali do navio, né? E a bordo significa estar dentro da embarcação, ou seja, dentro, no caso aqui, do navio, ok? Página 227, turminha. Temos aí 4 questões brincando com o texto. Então, interpretação de texto. Vocês vão ler as questões aqui. Para responder, tem que ler novamente com calma aqui o texto, ok? Então, temos aí 1, 2, 3, 4 exercícios de homework, interpretação de texto. Página 228, turminha. Ordene as sílabas e escreva as palavras. Depois indique a sílaba tônica. Então, temos aqui as palavrinhas, certo? Todas embaralhadas. As sílabas, quer dizer, todas embaralhadas. Vocês vão ordenar e formar a palavra. Escreve aí na frente. Depois, vocês vão pintar qual que é a sílaba tônica. Tá? O que é a sílaba tônica mesmo? É aquela sílaba que nós pronunciamos com mais força, com mais intensidade, ok? Por exemplo, a letra A tem ju no primeiro quadradinho, a sílaba ju, e no segundo K. O que nós vamos formar? Caju. Qual que é a sílaba forte? Caju. O ju. Então, vocês vão pintar aí o ju. E assim vocês farão com as demais. 2. Passe as palavras para o feminino. 3. Reescreva as frases substituindo os adjetivos pelas locuções adjetivas correspondentes. Então, vocês vão reescrever novamente a frase, mas o adjetivo, que é o que está em negrito aí na frase, em destaque, vocês vão substituir pela locução adjetiva. Por exemplo, a letra A. O parque estadual foi reformado. Estadual se refere a estado. Então, o parque do estado foi reformado. A letra B. A lista de material escolar será divulgada hoje. Material escolar é material de onde? Do quê? Okay? Os animais selvagens devem viver na natureza. Selvagem. Os animais que são selvagens vivem aonde? Depois, a loja de roupas esportivas está fechada. Roupas esportivas são roupas para o quê? Aí vocês vão substituir todos esses adjetivos pela locução adjetiva correspondente, ok? Vamos lá. Gramática, verbo, primeira conjugação. Então, nós vimos anteriormente, sobre o verbo, né? Nós vimos que os verbos, né, eles têm a primeira, segunda e terceira conjugação. Hoje nós vamos ver mais detalhadamente a primeira conjugação do verbo, ok?
Os verbos da primeira conjugação terminam em AR, termina em AR. Então, todo verbo que termina em AR, que tem o som de AR, por exemplo, ficar, estudar, né? Todos esses verbos que terminam em AR, né, som de AR, eles pertencem à primeira conjugação do verbo, tá? Os verbos da primeira conjugação terminam em AR ou AR quando estão no infinitivo. Conheça a conjugação do verbo falar. Então, nós temos aí, ó, indicativo, nós temos o presente, o pretérito imperfeito e o pretérito perfeito. No presente, o verbo falar fica eu falo, tu falas, ele ou ela fala. Nós falamos, vós falais e eles falam. No pretérito imperfeito, eu falava, tu falavas, ele ou ela falava. Nós falávamos, vós faláveis e eles ou elas falavam. E no pretérito perfeito, eu falei, tu falastes, ele ou ela falou, nós falamos, vós falastes e eles ou elas falaram. Okay? Na página 230, aí nós temos aí a continuação das conjugações do verbo falar. Pretérito mais que perfeito, eu falara, tu falaras, ele ou ela falara, nós faláramos, vós falareis e eles ou elas falaram. Futuro do presente, eu falarei, tu falarás, ele ou ela falará, nós falaremos, vós falareis, eles ou elas falarão. E o pretérito, futuro do pretérito, eu falaria, tu falarias, ela falaria, nós falaríamos, vós falaríeis e ele ou elas falariam. Imperativo, no afirmativo, fala para tu fala. Você fale, nós falemos, vós falai e vocês falam. E no negativo, não fales, tu, para você não fale, usando você. Se for nós falemos. Se for vós não faleis. E se for vocês, não falem. Okay? E o subjuntivo, presente, que eu fale, que tu fales, que ele ou ela fale, que nós falemos, que vós faleis e que eles ou elas falem. Subjuntivo, pretérito imperfeito, se eu falasse, se tu falasse, se ela falasse, se nós falássemos, se vós falasseis e se elas falassem. E o futuro, quando eu falar, quando tu falares, quando ela falar ou ele falar, quando nós falarmos, quando vós falardes, quando eles ou elas falarem. Ok? Formas nominais, particípio falado e gerúndio falando. Ok? As formas nominais, infinitivo impessoal, falar e infinitivo pessoal. Falar eu, falares tu, falar ele ou ela, falarmos nós, falardes vós, falarem eles ou elas, tá? Turminha, eu acho que vocês estão pensando assim, que é isso, pro? Assustaram um pouquinho, né? Mas não se preocupe, tá? Isso daqui é tranquilo, depois que vocês pegam o jeito aí de conjugar os verbos, aí vai que deslancha, que é uma beleza. E também vocês vão ver isso aqui muito mais aprofundado o ano que vem no Fundamental 2, sexto ano, ok? Por enquanto, aqui no quinto ano é mais uma introdução para vocês aprenderem aí o que é o verbo, que tem as conjugações, né, indicadas, mas não precisa assustar com isso não, viu, turminha? Não é um bicho de 7 cabeças não, viu? Depois que vocês pegam o jeito aí vai tranquilo, tá bom? Atividades. Complete as frases com os verbos do quadro. Então, nós temos o quadro aí, o verbo costura, o verbo corta e o verbo apaga, certo? E letra A, B e C. Vocês vão completar aí com o verbo que encaixa aí. 2. Copie as frases, substitua as palavras destacadas usando o infinitivo, como no exemplo. Então, nós temos aí, ó, o exemplo. Quando viajei, fiquei com saudades.
Ao viajar, fiquei com saudades. Então, tem duas frases, A, B e C. Quando me expressei, senti-me melhor. Como que ficaria essa frase? Ao me expressar, vírgula, senti-me melhor, né? A B, quando entrei na sala, ela falou comigo. Ao entrar na sala, vírgula, ela falou comigo, ok? 3. Complete os espaços com os verbos nos tempos pedidos. Então, a letra A, vocês vão usar o verbo chegar. Estão vendo aí no destaque, na frase? Só que eu quero que vocês usem no pretérito perfeito do indicativo. Qual que é esse? É só voltar aqui atrás e ver aqui onde que está o pretérito perfeito do indicativo. Procurar aqui, certo? Como que fica o final ali para escrever o verbo da conjugação e completar aqui, ok? A B é o verbo passar no presente do indicativo. A C, o verbo gostar no presente do indicativo. E a D, o verbo andar no pretérito imperfeito. Então, está com dúvida, não lembra como que é, só voltar aqui atrás, ó. Tem uma lista aqui da conjugação, é só voltar e ver como que fica e escrever e mudar a forma do verbo. 4. Escreva a pessoa, o tempo e os modos do verbo. Por exemplo, a letra A, nós temos aí o verbo caminharão. Que pessoa que está? Está na primeira, segunda ou terceira pessoa. É primeira, segunda ou terceira pessoa do plural ou é do singular? Ok? O verbo está no futuro do presente, está no passado, está no futuro do indicativo, está no presente do indicativo. O que é esse verbo? Como ele está aí? Ok? E assim vocês irão fazer com todas as outras, tá? Por exemplo, a Pro vai fazer a primeira com vocês. A letra A, caminharão. Ele é um verbo que está na terceira pessoa do plural, certo? Então, escreve aí na frente, terceira pessoa do plural, certo? Vírgula, futuro do presente do indicativo. Então, fica terceira pessoa do plural e futuro do presente do indicativo. Assim, vocês vão fazer seguindo esse modelo aí, que a Pro já fez com vocês, com as outras alternativas, tá? E o 5, elabore frases de acordo com a ação representada nas imagens. Então, nós temos aí 3 imagens, vocês vão elaborar as frases, ok? 233. O exercício 1, vocês não vão fazer agora, tá? O 1 não precisa por enquanto. O outro aí, brincando, complete o diagrama com o nome dos animais das fotografias. Dica, eles aparecem na unidade. Então, qual que é os animais aí que estão nas imagens? Vocês vão completar aqui, cruzadinha, as palavrinhas, tá? Olha o 1, que belezinha, que animal bonitinho que é isso. Quem sabe o nome dele? Tamanduá, né? O 2, olha que lindo, né? Muito bonito esses animais, né? Aí vocês vão completar aí, bom? Turminha, então, homework de hoje, página 227, ok? 228, 231, 232 e 233, o exercício do diagrama, tá? Só o do diagrama. Ok, turminha? Turminha, então, português, apenas isso hoje, tá bom? Até daqui a pouquinho, então.